Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, peguei uma dica aqui de um dos inscritos, falou que esse era um caso interessante para eu trazer e acredito que esse caso vai chocar muito vocês, porque foi algo muito brutal que aconteceu e foi um caso resolvido, né? Como vocês gostam aqui, sempre me pedem para trazer mais casos resolvidos. Esse se trata de um desaparecimento de uma moça e por fim foi concluído de uma forma até que bem rápida. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, desaparecimentos, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito, e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Riley Crafts. Riley Lork Nielsen nasceu no dia 7 de julho de 1947, em Charlottenlund, na Dinamarca. Ela trabalhava como comissária de bordo para uma companhia aérea chamada Pan Am quando conheceu o piloto Richard Crafts, de outra companhia aérea. Os dois iniciaram um relacionamento e decidiram se casar em 1979. Riley já estava grávida do seu primeiro filho antes do casamento. O casal se mudou para a cidade de Newtown, nos Estados Unidos, e eles tiveram 3 filhos. A relação dos dois desde o início não foi nada fácil. O próprio Richard, ele confessou depois que só se casou com ela porque ela estava grávida e o bebê já estava grande o suficiente e não poderia abortar, então ele só casou, digamos assim, por causa disso, não porque ele amava ela, digamos que foi uma obrigação. Ele traiu ela algumas vezes. De início ela até tolerou isso, por mais que a machucasse muito, é claro. Ela teve que trabalhar na companhia aérea como comissária de bordo e também cuidar dos seus 3 filhos. Em 1985, Riley descobriu que seu marido estava novamente tendo um caso. Ela encontrou ligações para um número desconhecido, então contratou um detetive particular para vigiar o Richard. Seus temores se confirmaram quando o detetive lhe entregou algumas fotos, provando que, sem dúvida, que seu marido a estava traindo com outra comissária de bordo. Ele foi flagrado beijando a moça na frente da sua casa. Ela não aguentava mais viver dessa forma e decidiu que era o momento de pedir o divórcio. Foi um momento muito complicado para Riley. Ela contou para o seu advogado que o seu marido tinha armas em casa, ele tinha um temperamento muito difícil e também ele a agrediu algumas vezes no passado, e ela deixou bem claro para o advogado que se acontecesse alguma coisa com ela, com certeza não era um acidente. Ela iniciou a papelada para o divórcio, mas não acusou o marido de traição. Ela tinha medo do que poderia acontecer com seus filhos e também ficou com medo do que as pessoas da cidade pensariam sobre ela. Em 18 de novembro de 1986, Riley trabalhou em um longo voo para a Alemanha. Ao retornar para Nova York, ela estava com 2 colegas de trabalho e, ao chegar na própria casa, ela percebeu que Richard estava em casa, então ela reclamou para suas amigas. Ela saiu do carro e entrou na casa. Depois disso, ninguém mais a viu. Na manhã seguinte, Richard disse para sua irmã que iria até a sua casa com a sua família, mas quando ele chegou na casa, Riley não estava com eles. Nos dias seguintes, Richard inventou uma série de desculpas para os amigos de Riley, que estavam muito preocupados com ela, é claro, já que ela não foi mais vista desde o dia 18. O Richard começou a inventar uma série de desculpas que deixou, claro, todo mundo muito preocupado. Primeiro ele disse que ela estava viajando, que foi visitar a sua mãe na Dinamarca. A mãe dela disse que não era verdade isso, que a sua filha não foi pra lá. E depois da mãe dizer que era mentira, ele disse que ela tinha ido para a Flórida, passaram umas férias com um amigo. E isso, é claro, era muito estranho, até porque a Riley contou para os seus amigos também aquela mesma situação que ela contou para o advogado, que o marido tinha armas, que já foi agressivo com ela uma vez, que a agrediu. Então os amigos estavam bem preocupados e estavam com uma sensação que algo muito ruim aconteceu com ela. Riley só foi dada como desaparecida no dia 1º de dezembro de 1986, quase 15 dias depois que ela foi vista pela última vez. O comportamento de Richard depois do dia 18 foi considerado bem estranho. Ele fez algumas mudanças na casa, continuou vivendo sua vida
normalmente, como se nada tivesse acontecido, e esse comportamento, é claro, levantou suspeitas dos vizinhos e também dos amigos da Riley. Obviamente, ele não relatou o desaparecimento da sua esposa, e quem foi até a polícia foi um amigo e disse que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo na família Crafts. Quando a polícia iniciou as investigações para entender o que acontecia na família, logo foi descoberto que o Richard tinha vários casos com outras mulheres e não o único que todo mundo achava, aquele que o detetive particular viu ele beijando uma moça na frente da casa deles. Então era uma série de relacionamentos fora do casamento que ele tinha. Esses relacionamentos não pararam depois que a Riley desapareceu. O Richard nunca mencionou o caso para nenhuma dessas mulheres que conheceu e também aquelas que sabiam que ele era casado. Desde o início da investigação, os detetives se concentraram no Richard e ele com certeza era o principal suspeito. Eles imediatamente souberam que algo sinistro havia acontecido com a Riley e era muito óbvio que ele tinha feito algo contra ela devido ao seu comportamento depois do desaparecimento e também seu temperamento instável e agressão anterior. Durante a investigação, os detetives descobriram que Richard foi policial voluntário em Newtown e policial em meio período na cidade vizinha. Em 26 de dezembro, enquanto Richard estava de férias com seus filhos na Flórida, vários policiais revistaram a sua casa em busca de evidências. Lá dentro, os policiais encontraram algumas coisas estranhas, como os pedaços de carpete espalhados pela casa, uma mancha muito estranha num dos tapetes da casa, e também a babá, ela disse que também viu uma mancha estranha e que simplesmente a mancha sumiu no dia depois. Ela achou aquilo tudo muito estranho e também no quarto do casal, na cama, foi encontrado alguns pingos de sangue. Os registros do cartão de crédito de Richard mostravam várias compras incomuns na época em que Riley desapareceu, incluindo um freezer que não foi encontrado na casa, lençóis e também um edredom, bem como o aluguel de um triturador de madeira. Entre os papéis fornecidos a um investigador particular de Richard estava um recibo de uma serra elétrica. A serra não estava na casa e foi encontrada mais tarde dentro do Lake Zor. O lago estava localizado a aproximadamente 15 quilômetros da cidade onde a família morava. Na serra, os policiais encontraram sangue e restos de cabelo que depois de análises foi confirmado que eram de Riley Crafts. A principal testemunha desse caso foi Joseph Heaney, um homem que trabalhava com um limpa-neve. Dias depois que Riley foi vista pela última vez, em uma noite, Joseph estava limpando as estradas durante a tempestade de neve quando notou um caminhão alugado com rotulador acoplado estacionado perto da margem do Lake Zor. O homem levou os detetives ao local onde o caminhão estava naquela noite. Eles examinaram a beira da água e encontraram muitos pequenos pedaços de metal, tecidos humanos, a coroa de um dente, uma unha coberta com esmalte rosa, lascas de ossos e também cabelos. A polícia concluiu que os restos mortais vieram de um triturador de madeira. Mesmo que o código de série da motosserra foi apagado, os investigadores conseguiram recuperar o código e batia com o do recibo de Richard. Então é claro que ficou óbvio que a serra elétrica era dele. As autoridades suspeitaram que todos os eventos começaram com Richard espancando a Riley no seu quarto. Gotas de sangue foram encontrados por todo o quarto e também foi teorizado que o tapete foi removido para esconder algo ligado ao assassinato da Riley. Depois disso, Richard colocou a esposa no grande freezer que ele comprou nos dias anteriores e depois tirou a família da casa. Ele voltou mais tarde naquele dia e desmembrou o corpo dela com uma serra elétrica e colocou o corpo de volta no freezer. Ele alugou um triturador de madeira e esperou mais uma vez que a noite chegasse. Por fim, ele colocou o corpo da esposa dentro do triturador de madeira e depois jogou seus restos mortais no lago. A gente pode dizer que antes da polícia descobrir tudo isso, o Richard, ele meio que se entregou para o seu cunhado. No dia que mergulhadores foram até o lago para ver se eles encontravam alguma coisa, o Richard, ele estava muito seguro, ele acreditava que tinha cometido o crime perfeito e ele comentou para o seu cunhado que os mergulhadores podiam procurar o tempo que fosse, que o corpo dela já não estava mais ali. Um processo por homicídio precisa de uma determinação oficial da morte da vítima. Normalmente isso é feito pela identificação de um corpo que, nesse caso, estava indisponível.
Com a ajuda de um dentista forense, a coroa dentária encontrada na beira da água foi positivamente compatível com os registros dentários de Riley. Com base nessa evidência, o gabinete médico do estado de Connecticut emitiu uma certidão de óbito em 13 de janeiro de 1987. Richard foi preso imediatamente. Foi um caso muito difícil, porque os advogados, eles precisavam mostrar que ali o corpo dela foi colocado dentro de um triturador, um caso que não tinha o corpo, então ficou muito mais difícil deles se organizarem para contar ao juiz tudo o que tinha acontecido. Então, um legista que estava na parte da acusação, ele conseguiu uma carcaça de porco, ele colocou dentro do triturador e as lascas que ficaram nos ossos desse porco eram idênticas às lascas dos ossos da Riley. Então, isso foi muito importante para provar que o Richard, ele colocou o corpo da sua esposa dentro desse triturador de madeira e foi assim que ele se livrou dos restos mortais. O julgamento de Richard Crafts começou em maio de 1988 em New London, para onde ele foi transferido porque o caso ficou muito conhecido na cidade, e terminou em julho, com um júri pendurado quando um único jurado votou a favor da absolvição antes de sair das deliberações e se recusar a retornar. A babá das crianças foi chamada para dar o seu depoimento. Ela contou que no dia do desaparecimento da Riley, Richard disse a ela para ir para casa mais cedo e ela também testemunhou uma briga entre o casal alguns dias antes. Ela também disse sobre a mancha escura que viu no tapete da casa e, segundo ela, o Richard contou que derramou querosene. A amiga de Riley, chamada Susan Lausten, ela testemunhou e disse que a amiga expressou medo por sua segurança e também das conversas que ela teve com o Richard e estava muito preocupada que ele pudesse machucá-la. Susan disse que o Richard, num tempo atrás, agrediu fisicamente a Riley e também ele mentiu que tinha câncer de cólon para fazer com que ela interrompesse o divórcio. Isso foi desmentido, ele nunca teve esse câncer. O segundo julgamento em Norwalk terminou com o veredito de culpa em 21 de novembro de 1989. Richard foi condenado a 50 anos de prisão. Em janeiro de 2020, ele foi liberado da prisão e está em uma casa de recuperação em New Haven. Ele está com 84 anos atualmente. O Richard, ele pôde falar no seu julgamento. Ele disse que não tem nenhum envolvimento no caso, que ele é um homem inocente, que não sabe o que aconteceu com ela, mas é claro que isso não foi o suficiente, já que nós temos muitas evidências contra ele e o juiz determinou então que ele fosse o responsável por aquilo e pegasse uma pena de 50 anos. O filme Fargo, de 1996, tem uma cena que foi inspirada nesse caso. No final do filme, um personagem é morto e seu corpo é colocado em um triturador de madeira. O assassinato de Riley Crafts foi o primeiro caso no estado de Connecticut em que alguém foi condenado por assassinato sem nenhum corpo encontrado. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso terrível em que ele viu que acredito que ele pensou que cometeu o crime perfeito, porque a polícia nunca ia encontrar um corpo, então ele achou uma boa ideia colocar o corpo da sua esposa em um triturador de madeira, mas é claro que ficou algumas evidências e foi assim que a polícia conseguiu dizer que ele era o responsável por aquilo, pelo desaparecimento da sua esposa, pelo assassinato de sua esposa e também aquele homem que estava limpando a neve. Ele foi muito importante, a testemunha mais importante desse caso, que ele viu praticamente tudo o que estava acontecendo e depois ele deu a sua versão para a polícia e ficou tudo mais fácil para o Richard finalmente ser considerado o responsável por aquilo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.